18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus, juntos mais uma vez, começando o programa 18 horas pra você, querido ouvinte, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite, Karime. muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa agradecendo, é claro, a sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Legal, e agradecendo e, é claro, solicitando, contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe. Manda sua opinião, habla com a gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horas News. Combinado, 994887592. 18 horas. Antes de mais nada, dando um giro por Manaus, Karime Leão. Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, ele que está acompanhando o movimento da volta para casa, agora às 6 horas e 1 minuto. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, ao ouvinte que nos acompanha nesse momento aqui na 100.7. Agora, 6 horas e 2 minutos. Trânsito está carregado na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba. Quase aí toda a extensão da via com fluxo intenso, principalmente nas proximidades da passagem de nível com a Avenida Efigênio Salles. Aí nesse trecho, o trânsito está disputado, lento e exige paciência redobrada, hein, Karime e Carlão? Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. 6:02 em Manaus. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Produção de motocicletas no Brasil alcança novo recorde de produção e venda. Força Tarefa alerta os motoristas sobre os novos radares nas ruas e avenidas de Manaus. Sobe para 40 o número de cidades em situação de emergência por causa da cheia no Amazonas. Festival de Parintins, quem não viajou vai poder acompanhar a festa aqui em Manaus, na Praça São Sebastião. Legal, começando para você mais uma edição do 18 horas com esses e outros assuntos, hein? Vamos conferindo até às 7 da noite os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 26 de junho de 2025. Está no ar só para você em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começamos o 18 horas de hoje com uma boa notícia, e uma notícia boa para a economia do Amazonas e, consequentemente, para nós todos. A produção de motocicletas no Brasil alcançou um novo recorde no primeiro trimestre desse ano, com mais de 500 mil unidades fabricadas, Karime. Carlão, esse é o maior volume registrado para o período desde 2012. E a maior parte desse total, é claro, saiu das fábricas aqui do estado, instaladas em Manaus, onde fica o principal polo de produção de duas rodas do país. E detalhe, um dos maiores do mundo. Esse é o bom momento da indústria e é resultado aí do mercado que está aquecido, principalmente pela grande procura das motos como alternativa de renda e transporte, além do acesso facilitado ao crédito. E o repórter Kennedson Paz está com esses dados e conta pra gente mais detalhes a respeito desse novo recorde. Boa noite, Kennedson. Então, o mercado segue em alta, tanto na produção quanto nas vendas, não é isso? Com certeza, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Sem dúvidas, esse momento ele é muito importante para o nosso polo industrial de Manaus, porque são números recordes, números históricos aqui para o primeiro trimestre, na realidade, de 2025. Foram mais de 501 mil unidades fabricadas em apenas 3 meses, um aumento de 14,4% em relação ao do ano passado. E quem segura esse crescimento com certeza é Manaus, o nosso maior polo duas rodas, ele que já é um dos grandes polos do Ocidente, e é uma das fábricas ali, uma moto, ela fica pronta ali praticamente em 19 segundos, gente. As vendas também elas estão em alta, principalmente por conta ali de muitas pessoas elas quererem ter um preço mais acessível para poder ter uma mobilidade urbana. A gente sabe que aqui em
Manaus, a gasolina já passa dos R$ 7,09 e com certeza as pessoas estão procurando ali, seja para um transporte privado, né? Seja para você se locomover para a cidade, para você fazer algum tipo de renda extra. As pessoas querem de fato economizar aí no transporte público. Já foram fabricadas ali, emplacadas somente aqui durante esse período do primeiro trimestre 474 mil motocicletas só nesse início do ano. Então isso daí já representa um número muito grande de motocicletas. No entanto, segundo o que tá acontecendo aqui no nosso estado do Amazonas, principalmente aqui na capital, é um cenário que acaba chamando muita atenção, porque ao mesmo tempo em que nós temos um número muito grande de fabricação, de emplacamento, de vendas também, que bate recordes, também tem sido muito mencionado, inclusive até em São Paulo, a respeito de que muitos trabalhadores aqui no estado do Amazonas, eles não estão sendo recompensados e com isso eles estão deixando o polo industrial para poderem seguir as carreiras em direção a outros estados, até mesmo outros países. Kenneth, essa sempre foi uma das críticas, não é? Porque o polo industrial fatura muito, a gente cansa aqui de noticiar os recordes de faturamento do polo industrial de Manaus, só que o salário de quem trabalha lá, a maioria dos salários não acompanha tanta produção, tanto enriquecimento. Isso sem contar a contrapartida que está no projeto para a cidade de Manaus, que eu não vejo muito. Não está totalmente, né? Totalmente não está. Por exemplo, a cultura, por exemplo, não recebe muito desse processo todo. Com certeza. Então são vários pontos, né? São vários pontos a serem verificados. Esse que eu estou levantando aqui em relação ao profissional, ele é algo que tem chamado muita atenção recentemente, porque foi feito por um jornal de São Paulo, uma pesquisa a respeito sobre isso, onde levantou um grande número de amazonenses saindo do polo industrial de Manaus para poder tentar conseguir a vida em outros estados do Brasil. Inclusive, até o próprio Bosco Saraiva, ele que é superintendente da Zona Franca de Manaus, chegou a rebater essa matéria que foi publicada por um jornal de São Paulo, dizendo que na realidade essa situação ela é completamente diferente, segundo o superintendente Bosco Saraiva. Ele disse que na realidade o polo industrial de Manaus, ele é um polo de geração de talentos e tal, que acaba até exportando, segundo as informações do superintendente. Pode ser, vão embora porque o salário de repente não chega ali. Com certeza, que é o fato que a gente está discutindo nesse momento. A gente está falando que não sobra nada, a gente está falando que fica aquém do que deveria. Exatamente, e a gente não está falando em relação à qualidade profissional, né? Porque isso ele realmente confirmou, a gente está exportando bons talentos para a Ásia, para várias partes do mundo, são amazonenses trabalhando, exercendo suas atividades, beleza. Só que a questão que está sendo levantada nesse momento é a valorização desse profissional. Se ele não está sendo valorizado na Amazônia, que é a terra dele, ele é obrigado a deixar a sua terra natal para poder servir a outros estados, a outros polos industriais de Manaus. Cada um procura a sua melhoria, né? E aí o que acontece, gente? Não é só o Polo Duas Rodas que está com interesses em investimentos aqui no Polo Industrial de Manaus, também anunciaram outros investimentos ali. A Ciclo Cairu, que ela vai instalar uma fábrica de pneus para bicicletas e também motos até o primeiro semestre de 2026. A Termotécnica da Amazônia, ela também amplia a atuação com embalagem de isopor para linhas brancas e, segundo a Sulframa, mais de 30 empresas mostram interesse em conhecer o modelo do Polo Industrial Manauara durante a Eletrolar Show, que está acontecendo agora em São Paulo. Inclusive, até o próprio superintendente falou direto lá de São Paulo a respeito sobre essa situação e rebateu ali aquela situação a respeito da crítica feita pelo jornal. Mas vamos seguir aqui também. Grandes nomes como Xiaomi, Fischer e Honor também estão na lista ali de companhias que devem visitar Manaus nos próximos meses para poder negociar aí essa instalação de novas empresas aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente sabe que o polo ele tem faturado muito. São 74 bilhões de reais em faturamento entre o período de janeiro e abril deste ano. O polo industrial ele vive esse momento de expansão, chegada de novas fábricas, mas é claro que é sempre bom a gente lembrar que não é apenas trabalho, né? A geração de empregos, ela é muito importante, ela é muito necessária e é por isso que a gente luta tanto, a bancada do Amazonas luta tanto pela defesa da Zona Franca de Manaus, mas também a gente sabe que o importante é que esses profissionais sejam valorizados
priorizados e como a gente já mencionou também aqui, né, Carlão, em relação aos outros pontos que também são necessários, como investimentos na natureza, para deixar a nossa natureza em pé, valorização também da nossa cultura e vários outros pontos que já foram enumerados e com certeza eles são conscientes, sim, só falta colocar em prática, né, Carlão? As contrapartidas, tá certo. Kennedson Paz, obrigada pelas informações. Valeu, Ken. 6h10. 18 horas. Olha só, atenção, nação azul e branca, o assunto agora é Festival de Parintins. Ô, bichinho, atenção, galera maravilhosa, Perreché, garantido contrário. no meu coração. Vamos lá, que tá chegando o dia. Ao contrário, olha só, todo mundo se preparando aí, porque hoje começa aquele esquenta, que inclusive a galera está esperando com ansiedade a festa dos visitantes. É tão tradicional que nós podemos dizer com certeza que é quando começa as grandes festas, as grandes noites lá em Parintins, no Festival Folclórico. Exatamente, Carlão, já é tradição, não é? Mas quem não foi para Parintins vai poder sim acompanhar aqui em Manaus todo o festival no Largo de São Sebastião. O governo do estado montou um telão de 6 metros com sonorização potente e até espaço instagramável junto à fachada do Teatro Amazonas. Chique do último, hein, Carlão? Chique, tudo para deixar registrado o festival mesmo sendo daqui de Manaus. Estaremos lá, inclusive, são esperados cerca de 40 mil pessoas de hoje até domingo e nessa transmissão especial é direto do Sambódromo, Karine. Vai ser ao vivo do Bumbódromo. Direto de Parintins, exatamente. A repórter Nathalie Moraes, que é a nossa especialista em Festival de Parintins, ela conta mais detalhes a respeito dessa festa pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, qual é a expectativa de público em Parintins nessa festa do visitante, Nathalie? A expectativa é de cerca de 27 mil pessoas que passem pela Festa dos Visitantes 2025. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. E olha, pelo movimento que tá rolando nas proximidades do Bumbódromo, esse número deve ser batido com facilidade, viu? A estrutura tá pronta, com luzes acesas, som no ponto e o clima é de pura festa nos redores do Bumbódromo. Os portões só devem ser abertos a partir das 7 da noite. E o evento segue até as 2 da manhã com uma programação de peso, com 2 atrações nacionais, Pablo e Natanzinho, além de 8 atrações regionais e, claro, os bois bumbais, Caprichoso e Garantido. E para completar, um palco de 360 graus foi montado no centro da arena. O secretário de Cultura aqui do estado, Caio André, falou que a estrutura está pronta para que todos possam curtir e aproveitar com segurança. Fundamental a participação de toda o efetivo da segurança aqui em Parintins. Este ano nós temos uma novidade: festa dos visitantes não haverá troca de ingressos. Os visitantes poderão vir diretamente ao Bumbódromo e entregar os seus alimentos, já adentrarem a festa. Isso é uma inovação que também faz com que nós tenhamos essa preocupação com a segurança. A Secretaria de Segurança, através do Coronel Vinícius, nosso secretário, tem dado e dará toda a infraestrutura necessária para que nós não tenhamos nenhuma ocorrência ou pelo menos minimizemos isso. O governo dá uma demonstração clara e inequívoca da preocupação que tem com as pessoas que vêm a Parintins. Mas como vocês adiantaram, desde a madrugada de hoje, quem tomou conta das ruas de Parintins foi ele, o Boi Boiola, com toda a sua irreverência e representatividade. Foi purpurina, bandeira LGBTQIPA+, e muita alegria tomando conta da Ilha Tupinamarana. E agora à noite, o momento é de reunir os turistas do local dos apaixonados ali realmente pelo Boi Bumbá. Tudo isso é um pontapé oficial para o festival. Inclusive, o prefeito de Parintins, Matheus Aceag, também aí falou um pouco para nossa equipe sobre o reforço e o otimismo do povo parintinense para mais um festival. Mais de 100 mil pessoas que vêm para Parintins nesse período e essas forças policiais, elas somam com a estrutura da prefeitura que nós já temos entre fixos e temporários, algo em torno de 800 homens e mulheres, justamente para fazer a segurança da festa, para que a gente tenha o Festival 2025 com o mínimo de problemas e delitos possível e que fique na mensagem realmente para os parintinenses e para os visitantes o brilho do espetáculo de Caprichoso e Garantido dentro da Arena do Bumbódromo, junto com a hospitalidade e a alegria do povo parintinense. Carlão,
Carlão, enquanto a cidade vive esse clima de contagem, de festa, cores, emoção, às vésperas da primeira noite oficial aí do Festival Folclórico de Parintins, nos bastidores a movimentação também é intensa, viu, ouvintes? Foco total na segurança, isso porque a Justiça do Trabalho determinou aí a proibição imediata do içamento de pessoas por guindartes e também levantamento de alegorias de artistas e as apresentações dos bois caprichoso e garantido. Essa decisão, Karime, Carlão e ouvintes, foi publicada nesta quarta-feira e atendeu parcialmente uma ação do Ministério Público do Trabalho, que apontou ali alguns riscos graves de integridade aos trabalhadores e artistas. O uso dos guindartes não foi totalmente proibido, não, mas o juiz André Luiz Cunha, da primeira vara de trabalho de Parintins, impôs ali restrições bem rigorosas e as equipes técnicas têm até o dia de hoje para cumprir aí uma série de exigências. Se essas exigências não forem cumpridas, eles podem pegar aí multas de até R$100 mil por infração. A interdição dos equipamentos e até a suspensão das apresentações com o suporte da Polícia Militar. Então é isso, gente. Por trás do brilho das toadas tem muito profissional trabalhando duro para que tudo aconteça em Parintins com segurança. Legal. E eu sigo de olho em tudo, em cada detalhe, para informar você que acompanha o programa 18 horas. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Nathalie, tá ligado. pela apuração, pelas informações. Tá ligado em tudo, né, Carlão? E hoje teve um acidentezinho, um susto, não foi? Um susto, Karime Leão e ouvintes. No voo Manaus com destino a Parintins, um avião da Companhia Azul precisou retomar ao aeroporto de Manaus depois de apresentar problema técnico. Não houve registro de feridos ou outro incidente, Karime. Ainda bem, né, Carlão? A Azul não informou qual foi exatamente o problema registrado, mas disse que os passageiros do voo AD 2118 foram reacomodados em outra aeronave e receberam toda a assistência necessária. Agora 6h17 em Manaus. Olha só, hein? A quinta-feira foi de força-tarefa e atenção, hein? Muita atenção, você que dirige, né? Motorista nas ruas da cidade, fiquem alerta aí, porque os novos radares já estão, né? Já vão começar a funcionar e é no próximo dia 1º de julho, então já vamos identificando onde estão os radares, né, Karime? Carlão, é terça-feira que vem, olha aí, ponto, já é aí. Tá? Pois é. Tá rápido. O repórter André Meirelles acompanhou a operação e tem detalhes de onde e como vão funcionar esses radares. Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, a ação, segundo aí o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, é para conscientizar os condutores sobre os riscos do excesso de velocidade e também marcar o início da operação de novos radares de fiscalização eletrônica que passam a funcionar a partir de 1º de julho em diversos pontos aqui da capital. O monitoramento quer coibir o excesso de velocidade nas vias e diminuir o número de acidentes de trânsito, principalmente os com vítimas fatais. O agente e educador de trânsito, que é o Erison Freitas, ele destacou a importância da ação. Estamos aqui na Torquato Tapajós, uma das vias principais da cidade, e a educação de trânsito tem um objetivo hoje aqui, orientar os condutores para o funcionamento dos radares, alombados eletrônicos que foram instalados em Manaus, que vão entrar em funcionamento a partir do 1º de julho, né? Então, a gente já pede a atenção dos condutores, né, que respeitem o limite de velocidade, até porque já foi comprovado que uma grande maioria dos sinistros fatais no trânsito acontecem pelo excesso de velocidade. E o diretor de Engenharia de Trânsito do IMU, o Harold Guedes, ele faz um alerta aí para que os motoristas fiquem atentos aos novos radares e também aí para andar ali de acordo com as sinalizações para não ser multado. A partir do dia 1º de julho entra em funcionamento 20 novos pontos de fiscalização eletrônica. São 15 pontos de controle de velocidade, gestão de velocidade e 5 pontos de avanço no sinal vermelho. A Prefeitura e o IMMU está fazendo ao longo de todo esse mês campanhas educativas para informar o motorista, ao condutor, que essa fiscalização eletrônica vai começar a funcionar a partir do dia 1º de julho.
motorista, porque desça o limite de velocidade. Não precisa, dentro da cidade, você andar mais de 60 km por hora. As vias, elas não são projetadas para uma velocidade superior a 60 km por hora. Fazendo isso, respeitando as regras de trânsito, ajuda a população, ajuda a comunidade a salvar as vidas no trânsito da cidade. Então já sabem, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de julho, começam aí a funcionar cuidado, então os 20 novos radares de fiscalização eletrônica que estão instalados em diversos pontos aqui de Manaus. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles. Fica atento. Agora é dos Vera, gente. Agora é multando mesmo. 6h20, você no melhor mix do Brasil. Mix. Continue aí em 100,7, ouvinte. Participe conosco. Adicione aí o nosso WhatsApp 994887592 e acompanhe a gente nas redes sociais. @18horas News. 18 horas. Política. Bora, Carlão, o assunto agora é política. Vamos conversar com o repórter Kennedson Paes, que continua ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Kennedson, mais uma vez. Então, como você mesmo adiantou aqui no finalzinho do 18 horas de ontem, foi aprovado no Senado o projeto que aumenta o número de deputados federais e o Amazonas vai ganhar mais 2 deputados. Kennedson, explica pra gente o que acontece a partir de agora. Então, Karime, vai aumentar de fato, vai aumentar para o Amazonas e para vários outros estados também do Brasil. Aqui no Amazonas, a gente vai ter o acréscimo de mais 2 deputados federais. A gente tem atualmente 8 deputados e vai aumentar mais 2 cadeiras, totalizando ali 10 cadeiras para deputados federais. Essa votação, ela foi uma votação bem acirrada ali, podendo se dizer dessa forma, né? Foram 41 votos a favor e 33 contra. Apesar de muito polêmica, essa pauta passou lá no Senado e aí, por conta disso, o número de deputados federais passa de 513 para 531 a partir das eleições de 2026. Então, essa proposta ela foi apresentada ali pelo Senado como uma correção da representação dos estados com base no censo demográfico de 2022, só que ela dividiu muito ali a bancada do estado do Amazonas. Omar Aziz, Eduardo Braga, eles votaram a favor desse aumento. No entanto, Plínio Valério, ele foi contra, alegando ali principalmente que havia uma inconstitucionalidade e também que esse aumento dos custos do legislativo eles não eram bons para a população e com isso ele declarou não ali a questão de rejeitar essa decisão, mas não adiantou, o processo ele foi adiante e vai aumentar sim o número de deputados. Na tentativa de reduzir um pouco os impactos financeiros que até mesmo os próprios senadores chegaram a discutir durante essa sessão de votação, os senadores eles incluíram nesse texto, após o texto base ali, a proibição de aumentos de gastos com a nova composição da Câmara. Por isso, o texto ele volta agora à Câmara de Deputados e eles vão ter que avaliar se vão manter ou não essa questão que o Senado colocou também nesse texto. Só depois disso é que o projeto ele segue para a sanção presidencial. No entanto, ao mesmo tempo que o Senado coloca esse texto em relação a não ter novos gastos, a gente sabe que vai ter novos gastos sim, claro. Porque nas câmaras, nas assembleias legislativas dos estados brasileiros vai haver mudança sim, porque a Constituição já prevê isso. Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, a ampliação das vagas, ela também vai refletir na ALEAN. Pela Constituição, o número de deputados estaduais deve ser o triplo do total de federais, ou seja, a ALEAN vai saltar de 24 para 30 parlamentares em 2027. E, inclusive, as modificações, elas já estão sendo estudadas ali pela engenharia do setor da casa. O impacto financeiro já está nas nossas portas. Isso daí não é o que vai acontecer futuramente, já aconteceu. A casa, ela aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com novo percentual de repasses que saiu de 4,1% para 4,8% da receita tributária do estado. O orçamento, ele pode chegar a 665 milhões de reais, um aumento de cerca de 120 milhões em relação ao orçamento atual, o que impacta diretamente os cofres públicos. Apesar dessa fala dizendo que nada vai aumentar, tudo
tudo vai aumentar. Essa que é a verdade. Ou seja, a máquina inchando na realidade cada vez mais. E a gente que paga, né, Carlão? Sai de onde? Cofres públicos, traduz-se nosso dinheiro. E aumento de impostos. Olha só, Kennedson, nessa quarta-feira, enquanto a população te dirigia lá, né, para a tribuna popular na Câmara Municipal para fazer suas reivindicações, que são reivindicações importantes, os vereadores de Manaus simplesmente eles sumiram do plenário, não apareceram. Agora, isso é uma rotina? Hoje foi especial, uma falta de compromisso? O que é? Qual é essa situação aí? Porque não tem ninguém lá. Então, Carlão, geralmente essas sessões elas não são completamente lotadas, né? Mas sempre tem um coro bem maior, né? Tem um coro bem maior do que aconteceu agora recentemente, né? Na realidade, o que aconteceu nessa última quinta-feira, né? Na realidade foi hoje mesmo na Câmara Municipal de Manaus. Essa sessão ela previa 2 debates importantes, um sobre os profissionais de vigilância, que é muito importante esse assunto sobre profissionais de vigilância, porque inclusive a gente aqui do 18 Horas já acompanhou esse assunto, inclusive é assunto que é algo que é bastante latente para o nosso estado do Amazonas, para a capital de Manaus, a capital do Amazonas, que é Manaus. Muitos profissionais de vigilantes, inclusive, estão com mais de 10 meses de salários atrasados, então é um assunto muito importante, só que não tinha ninguém lá para ouvir eles. O outro assunto também que seria debatido era sobre a polêmica em relação à anulação do concurso da própria Câmara Municipal de Manaus, um tema que envolve ali dinheiro público e também afeta diretamente a vida de muita gente. Mas em vez de permanecer ali no plenário, existia 2 momentos, né? Só que não permaneceram ali para ouvir as pessoas que se organizaram e tal, no mínimo, as pessoas que foram lá para a Câmara, exatamente. Ficou para a semana que vem? Então, nem mencionaram a respeito sobre isso. Meu não, Deus. Carlão. Dos 41 vereadores eleitos ali, pagos pelo dinheiro público, Carlão, apenas 5 ficaram até o fim. E vale a gente ressaltar o nome deles, porque pelo menos eles ficaram. Sérgio Baré, o Ivo Neto, o Rodrigo Sá, o José Ricardo, né? E o Jaildo Oliveira. Os outros 36 ignoraram a função mais básica de um representante do povo, que com certeza é escutar. E nem isso eles fizeram, Carlão. Muito feio, no mínimo a falta de respeito. Bom, vamos lá, vamos seguir. O Supremo Tribunal Federal decidiu, agora de tarde mesmo, por 8 votos a favor e 3 contra, a responsabilizar as redes sociais por conteúdos ilegais postados por usuários. E isso mesmo sem ordem judicial. Kennedson, com essa mudança, passa a valer, como é que isso vai ser na prática pra gente? Porque existiam leis já, né, que a pessoa que se sentiu... Sentido, Exato, que a pessoa que se sentiu ultrajada, entrava na justiça e tinha lá seus direitos. Agora, com essa nova regra, então, como é que fica? Mudou muita coisa? Então, Karime e Carlão, funcionava da seguinte forma anteriormente a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, se me sentisse ofendido com algum comentário ali nas minhas redes sociais, alguém me xingando, falando alguma coisa que denegria a minha imagem, que era cabível de uma ação judicial, eu entrava com o advogado, recorria à Justiça do Estado do Amazonas e aí a Justiça iria procurar aquela pessoa e iria penalizar ela e também ia entrar com uma ação, eu entraria com uma ação para que as redes sociais retirassem aquele comentário ou uma postagem que ela oferecesse ali uma ofensa contra a minha honra, contra a minha pessoa. Ok. Essa era a antiga metodologia, então envolvia ali um procedimento muito longo, né? E agora a prática ela vai ser bastante diferente. Basta alguém informar ali a plataforma sobre ali a postagem que tem alguns temas, que é, por exemplo, o crime de ódio, a fake news, o discurso violento ali também. As plataformas elas devem agora agir rápido. Por exemplo, se a pessoa for lá, disse, olha, essa postagem aqui ela tem um discurso de ódio. Então as plataformas elas precisam de forma muito rápida analisar aquela informação da denúncia e já retirar do ar caso ela de fato confirme aquela acusação, até mesmo porque muitas pessoas podem acabar prejudicando outros usuários de demonstrar sua opinião pública, porque podem lhe denunciar dizendo que é crime, mas caso pode ser que sim, pode ser que não, e aí a plataforma vai ter que fazer isso, mas vai ter que fazer isso de uma forma
extremamente mais rápida para ela poder retirar do ar ou não, caso venha acontecer uma denúncia. Então é isso que o STF já formulou agora para essa nova modernidade. Antes, ali no modelo antigo, que só permitia punição após decisão judicial, ela já não conta mais ali já não dá conta dos prejuízos causados por crimes online, segundo o STF. Alguns ministros defenderam que em casos graves como pornografia infantil ou apologia ao crime, a plataforma ela deve ser responsabilizada imediatamente. Com essa nova regra, todos os juízes ali do país, eles vão ter que aplicar esse entendimento, e já tem ali um grande número de processos, mais de 340 processos que estavam parados, aguardando ali por essa definição. Agora, as redes sociais vão ter que fazer essas modificações. Elas vão ter que rever ali os mecanismos de inteligência artificial, de moderação, para poder avaliar tudo que o usuário está publicando nas redes sociais. E caso esse usuário ele infrinja alguma lei, a plataforma vai ter que retirar do ar. Caso contrário, eles serão penalizados por aquilo que os usuários estão publicando nas plataformas, sejam elas ali Facebook, X, Instagram, qualquer uma delas. Carlão e Karine. Orientação do chinês, isso aí não, né? Ele ainda tá aqui no Brasil, a gente sabe alguma coisa dessa? Não, né? Eu fui longe, vamos né? Lá. Aí você foi longe, Carlão. Olha só, vou tirar a rádio do ar, sem a gente falar muito disso daí, Carlão. Olha só, 7 dos 8 deputados federais do Amazonas votaram contra o aumento do IOF. Foi defesa do bolso do povo, preocupação com o povo, ou foi apenas um recado claro de que a base do governo aqui está dividida? Então, Carlão, foi um pouco dos dois, viu? Mas o fato é que a maioria da bancada amazonense, ela mandou um não claro ao governo federal, o governo Lula, nesta última quarta-feira, ao votar a favor do projeto que derrubava ali o veto do aumento do IOF. Esse texto ele foi aprovado com um placar muito expressivo de 383 deputados contra o aumento do imposto e apenas 98 a favor do governo. Então, foi uma derrota extremamente grande para o governo federal, exatamente. Foi de fato uma vergonha muito grande. Do Amazonas aqui, votaram contra o aumento Amon Andel, Pauderney Avelino, Adail Filho, Capitão Alberto Neto, Silas Câmara, Sidney Leite, Fausto Santos Júnior, Átila Lins. Ele foi o único que não votou a favor dessa derrubada do aumento do IOF, gente. O IOF ele é um imposto que ele impacta diretamente quem usa, principalmente num cenário ali em que o governo federal aposta numa arrecadação de 10 bilhões. Se fosse só 10 milhões era ótimo, mas é 10 bilhões de reais. Com esse aumento era o que eles tinham estimado em faturar por conta desse aumento no IOF. A votação na Câmara ela pegou o governo de surpresa, mas já existe ali algumas informações que inclusive o governo ele pretende buscar o Supremo Tribunal Federal para poder tentar reverter essa decisão lá do Congresso. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque pode ser que algumas coisas venham mudar, né? A gente já viu algumas outras decisões que o governo federal levou para o Supremo e acabou ganhando, e vamos ver se essa agora vai mudar ou não. E é claro que a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada, Kennedson Paz. Valeu, Ken. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas sobe para 40 o número de cidades em emergência por causa da cheia no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora dando um giro no trânsito, hein, Karine Leão? Vamos lá? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Trânsito. Boa noite, Karine, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 Mix FM Manaus, aqui na Balsa Amarela, para saber como é que tá a movimentação ainda, né, nos preparativos para esse pré-festival folclórico de Parintins. E por aqui já está mais tranquilo, tudo muito calmo, diferente aí dessa madrugada, né, que tem vídeos que estão circulando pelas redes sociais que mostra aí um aglomerado de pessoas aqui pela madrugada, só que agora tá tranquilo por aqui, ó, poucas pessoas aqui no local, e aí tudo indica, né, que aquela população, aqueles torcedores aí de Garantido e Caprichoso que se adiantaram mais esse ano, então que tudo indica aí que talvez não tenha mais aqueles memes, né, de pessoas atrasadas atrás daquela correria atrás do barco para ir para Parintins, só que aqui tá muito tranquilo. Pelo que a gente observa nesse momento aqui na Balsa Amarela, só os preparativos, né, as pessoas que vão viajar, né, que a gente tá observando
observando aqui no local, realmente só levando insumos ou mercadorias ali pro local. Mas é somente isso, movimentação tranquila aqui na Balsa Amarela, no centro da capital amazonense. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. A galera não quis perder a festa aí do visitante. A maioria foi embora antes, né, Carlão? 6h34, Karime Leão. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura, e hoje é com a Karime Leão. Eu mesma, galera. Previsão do tempo. Manda. Gente, seguinte, hoje foi de sol, fim da tarde nublado, e a previsão para essa noite é de chuva rápida. Mínima prevista 31, máxima prevista 31 graus, mínima 24 graus. Bom, para amanhã a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, mínima prevista de 24 graus e máxima um pouquinho mais quente, 32 graus. Olha, o nosso Rio Negro continua subindo, encheu 1 centímetro e hoje está em 28 metros e 98 centímetros no Porto de Manaus, e no Amazonas o número de cidades em situação de emergência por causa da cheia já soma 40 cidades, Karime. Exatamente, Carlão. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esses dados e conta mais detalhes pra gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, são mais de 520 mil pessoas impactadas diretamente pela cheia, não é isso? Mais de 525 mil pessoas estão sendo afetadas pelas cheias dos rios em todo o Amazonas. Karime, Carlão e ouvintes, muito boa noite para vocês que nos acompanham. Essa cheia realmente ultrapassou todos os prognósticos climáticos. E a gente foi atrás e ouviu o pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, André Martinelli, que alertou sobre os eventos climáticos extremos aqui no Amazonas, que estão sendo cada vez mais frequentes e intensos. A cheia é só mais um efeito aí dessas mudanças climáticas que a gente vem enfrentando nos últimos anos. De forma muito clara, é de que os picos de cheia estão cada vez maiores e os picos de vazantes também estão cada vez mais intensos, né, com cotas mais baixas. Isso traz uma abertura, uma linha de tendência de que você está aumentando os eventos extremos, tanto de seca quanto de cheia. Nessa quarta-feira foi divulgado aí o último boletim oficial sobre a cheia no Amazonas e, segundo os dados até agora, 131.349 famílias foram impactadas, o que representa um pouco mais de 525 mil pessoas em todo o Amazonas. As 9 calhas dos rios do estado continuam em processo de cheia, com pontos de maior risco previsto agora para o mês de julho. Atualmente, dos 62 municípios amazonenses, 40, Karime, Carlão e ouvintes, estão em situação de emergência, 18 em alerta e apenas 4 cidades aqui do Amazonas permanecem em condição de normalidade. A educação, né, já foi afetada por conta da cheia. 444 alunos estão sem aula, tendo aulas remotas por conta dessa situação. Vale a gente reforçar que a Operação Cheia 2025 começou ainda no mês de abril e essa mobilização segue nos municípios mais afetados. E segundo a Defesa Civil aqui do Amazonas, esse monitoramento é contínuo através do Centro de Alerta, que acompanha todos os níveis dos rios diariamente. E a gente segue de olho acompanhando todos os desdobramentos da cheia aqui no Amazonas, e qualquer novidade eu volto a contar para vocês. Volto aos estúdios, Karime e Carlão. Valeu, Nathalie Moraes, 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E escuta que legal, Carlão. Manaus vai sediar o Congresso de Neurocirurgia do Norte, que vai acontecer no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Teatro Amazonas, entre os dias 1º e 5 de julho. Para falar mais sobre o Congresso, vamos conversar com o presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Robson Amorim. Muito bem-vindo ao 18 horas, aos estúdios da Mix. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Karime? Boa noite, Carlão. Muito obrigada por estar aqui. E com a neurocirurgiã, a doutora Cecília Randon, que está aqui mais uma vez com a gente conversando. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada pela chance de estar aqui com vocês. É maravilhoso vir até aqui no programa 18 horas e falar sobre a neurocirurgia no Amazonas. E esse congresso, gente, não é qualquer um não, tá? Ele já é considerado o maior evento da história da neurocirurgia na região norte. Muito importante, porque vai
vai discutir particularidades do nosso estado, não é isso, doutora? Exatamente. É o primeiro congresso aqui em nossa região, é o 21º congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Estamos muito felizes de receber tantos neurocirurgiões também. Legal. Teremos 34 palestrantes internacionais, 180 palestrantes nacionais e vai fazer realmente parte da história da neurocirurgia aqui na região. E a questão das peculiaridades, que é um assunto muito importante, porque vocês vão, pelo que eu vi, vocês vão tratar de situações recorrentes na região amazônica, de repente traumas, enfim. Explica mais pra gente. Exatamente. Um dos assuntos que vamos discutir bastante é sobre fazer neurocirurgia na Amazônia. Realmente é um pouco mais complicado, a logística é difícil, a geografia realmente é bem diferente do resto do Brasil e vai ser um tema muito interessante em que vamos discutir novas diretrizes, protocolos e o Robson também trouxe umas novidades exatamente sobre isso para falar para vocês hoje. Então, doutor, conta mais. Fique à vontade. Vamos lá, o interessante pensar que neurocirurgia é algo talvez muito distante para a maioria das pessoas, mas a gente trata de condições muito comuns, né? Trauma de crânio, acidente vascular cerebral, epilepsia, que as pessoas acreditam que não tem tratamento cirúrgico e existe tratamento cirúrgico. Além disso, doença de Parkinson. Doença de Parkinson também tem tratamento cirúrgico. E uma das coisas que a gente vai trazer aqui pela primeira vez em Manaus, no SUS, é a cirurgia de Parkinson, que a gente vai ter uma cirurgia ao vivo durante esse evento. Isso, e ainda é importante falar sobre as novas diretrizes que vamos trazer para o neurotrauma. Precisamos discutir sobre a telemedicina também na Amazônia, exames de imagem também necessários no interior, e estávamos discutindo justamente sobre isso antes de chegar até aqui, que novos protocolos serão implementados essa semana, que é uma novidade. Legal, doutor Robson, na sua avaliação, qual a sua expectativa e para o senhor, qual a grande diferença ou o avanço que esse congresso pode trazer aqui para a região norte, né, numa geral, assim? Perfeito, Carlão. Então, assim, o fato da gente conseguir trazer um evento de tão grande imponência, porque a gente nunca teve em Manaus, né, um congresso que vai trazer tantos palestrantes internacionais, né, numa área específica, né, com 34 participantes vindo da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá. Então é algo que é realmente muito relevante e dessa forma a gente pode colocar que, apesar de ser um congresso brasileiro, ele é um congresso internacional no meio da Amazônia. Todo mundo quer conhecer a Amazônia. Então, o fato da gente, pela primeira vez, organizar um congresso aqui na nossa região, a gente recebe, né, um convite de todos, né, com relação a essa participação, e todos querem vir para cá. Sim. Quando ficaram sabendo que o congresso ia ser em Manaus, o pessoal conversava comigo, não, eu quero ir para esse congresso, né, e a maioria desses convidados nunca tiveram em Manaus. Então, assim, a gente vê o nosso potencial, potencial turístico também em relação a isso, o que movimenta a nossa economia, e a oportunidade de trazer a excelência do tratamento nessas condições para a nossa população. Doutora, então é um congresso internacional. Quais os assuntos assim de destaque que esses nossos visitantes de fora do país vão trazer aqui? Alguns assuntos, pode destacar? Sim. No dia 1º de julho, nós teremos os cursos pré-congresso. Nós teremos um curso de neuroanatomia em 3D, que é um curso maravilhoso. Recomendo para os acadêmicos de medicina, para os residentes em neurocirurgia. É um curso que eu já fiz enquanto eu era residente, mas a gente tinha que viajar para fazer esse curso. Então vai ser uma chance única de fazer um curso com o Dr. Félix Haddad, que é professor de neurocirurgia da Unifesp. Então os acadêmicos que estão nos ouvindo, corram para fazer a inscrição, vai ser um curso assim magnífico. Outro detalhe também muito importante, teremos a presença da doutora Neuci Zanon. Doutora Neuci Zanon é uma neurocirurgiã pediátrica excelente, que vem de São Paulo também para participar do congresso. E ela incentiva outras mulheres na neurocirurgia, na área cirúrgica. Então, assim, eu acho que vai ser importante para as meninas, para as mulheres que fazem medicina, que estão em dúvida, será que eu consigo? Será que eu não consigo seguir uma área cirúrgica? É porque é uma habilidade muito ímpar, tem que ter né? talento. Exato, fazer um controle, né? Um contato, né, Carlão?
uma habilidade específica. Imagino isso que deve ter. E enfrentamos ainda preconceito por ser mulheres também na área cirúrgica, mas a doutora Neuci, ela é presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas e ajuda outras mulheres na neurocirurgia. Então vai ser também um momento importante para nós, né, mulheres, em que incentivamos outras mulheres também a fazer neurocirurgia e dizer sim, você pode fazer o que você quiser. Será um momento importante também. Legal. E a gente não pode deixar de esquecer que nesse evento a gente vai ter também o primeiro simpósio multiprofissional de neurocirurgia. Então, assim, não é só para estudantes de medicina, neurocirurgiões, residentes. A gente vai ter a participação de fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, né? Então, assim, vocês que são da equipe multiprofissional e que cuidam de pacientes neurológicos, estejam abertos. Serão bem-vindos também. Isso. Discutiremos temas também da terapia ocupacional, a importância do educador físico na reabilitação do paciente neurocirúrgico, tratamento de feridas operatórias e também cuidados intensivos pela enfermagem. Então vai ser lindo. Não fazemos medicina sozinhos, a neurocirurgia não atua sozinha. Precisamos de uma equipe engajada, bem treinada, para que o resultado seja alcançado. O objetivo do congresso é o paciente. É a gente oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, a participação pela primeira vez de uma equipe multidisciplinar vai ser muito importante também. Dr. Robson, o senhor já até mencionou aqui, mas um dos momentos mais simbólicos do evento vai ser a primeira cirurgia de estimulação cerebral profunda para tratamento da doença de Parkinson e é pelo SUS. Conta pra gente como vai ser feito, vai ser em algum hospital de Manaus? Explica em mais detalhes esse momento, esta cirurgia. Perfeito. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, ok? E um dos principais problemas em relação a isso é o quadro que o paciente fica após alguns anos de doença, né? E um dos tratamentos importantes seria a estimulação cerebral profunda, onde a gente coloca um eletrodo no cérebro desse paciente para ajudar a melhorar os sintomas de tremor, de rigidez e de lentidão dos movimentos. Essa cirurgia já é feita em Manaus, mas nunca ocorreu no hospital pelo sistema público. E isso vai ocorrer no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Nós vamos fazer esse curso onde teremos um colega neurocirurgião, o Dr. Oswaldo Vilela, que vai coordenar essa cirurgia no Hospital Universitário, e além disso teremos outros participantes também que vão estar dentro do hospital conversando em tempo real com a equipe cirúrgica. Eu vou participar, o Dr. Oswaldo Vilela vai participar e teremos ainda outros colegas também do Brasil todo participando aí da orientação de como se fazer uma cirurgia dessa no nosso meio. Algo que é importante para poder te levar essas informações para o público em geral e para os próprios neurocirurgiões daqui da região. Sim, importante lembrar que nem todo paciente com diagnóstico de Parkinson tem indicação dessa cirurgia, né? Não é uma cirurgia que tem o objetivo a cura da doença, mas trazer qualidade de vida para o paciente que tem o tremor, que tem a rigidez. Então a gente tenta melhorar a vida desse paciente. Maravilha. Doutora Cecília, na programação vai acontecer também um fórum com consulados internacionais e o objetivo é construir parcerias em tecnologia, inovação e neurociência com foco na região amazônica. Explica isso, porque eu acho que devem ter situações que acontecem mais predominantemente aqui na região amazônica, não é isso? Exato. A nossa discussão vai ser justamente como melhorar o acesso da população que mora distante de Manaus, da população ribeirinha, à neurocirurgia, à medicina de alta complexidade. Você imagine, Karime, que só tem neurocirurgia aqui em Manaus. Então, o paciente que sofre um acidente, um traumatismo crânioencefálico em Tabatinga e em Vira, deve ser transportado até a nossa cidade. Muitas vezes demora dias, muitas vezes fica aguardando um transporte aéreo, um transporte fluvial também, e já chega em situações gravíssimas aqui com a gente. Então, essa parceria vai ser importante por isso. A gente discutir como a gente pode melhorar, o que pode ser feito, como utilizar a telemedicina para avaliar esses pacientes à distância. Eu já posso saber quem é cirúrgico ou não através da telemedicina. Nossa, avaliar um paciente distante daqui e indicar e falar assim, não, esse paciente realmente precisa vir para Manaus urgentemente. Então esse vai ser nosso primeiro passo. Discutir também novas diretrizes, implementar protocolos e fazer essas parcerias. Precisamos de tecnologia, precisamos de exames de imagem, como a tomografia de crânio, ou então a gente não consegue realmente identificar qual tipo de lesão, e precisamos de uma equipe bem treinada
para identificar quando o paciente precisa realmente de um atendimento da neurocirurgia. Muito bem, vamos aos trabalhos então, né? Como faz para participar? É só para profissionais de saúde, estudantes? Como é? Qual é a situação? Como faz a inscrição? Então, vocês podem entrar no site congressoabnc.com.br e lá tem a inscrição para os profissionais de saúde e também tem a equipe multiprofissional. Então, aqueles que são de outras áreas, mas que têm interface com a neurociência de maneira geral, tá? Eles podem fazer a inscrição. Direto no site, fácil? Fácil, inscrições. Chegou no site, tem inscrições, clica lá. A maior dúvida do público de enfermagem foi onde clicar, foi a dúvida que eu recebi. Só clicar em multiprofissional. O resto é fácil. Pronto, multiprofissional, gente. Deixou aberto exatamente para as pessoas participarem. Quanto mais pessoas entenderem como é que funciona né, a neurociência de maneira geral. Agora eu queria encerrar mesmo com uma fala de vocês a respeito do congresso, porque eu não posso deixar de mencionar aqui o brilho nos olhos desses dois grandes profissionais, esses doutores que estão aqui, que eu estou olhando, eles estão falando. Gente, é um brilho no olho, é uma paixão a respeito do assunto, a respeito da neurocirurgia, que eu gostaria muito que vocês terminassem a entrevista, cada um falando dessa importância, dessa paixão, do que isso realmente representa para vocês, do lado pessoal mesmo, que é o que eu estou vendo no brilho do olho de vocês quando vocês responderam as perguntas. Doutor, por favor. Então vamos lá. Então assim, esse congresso, fazer um congresso desse tamanho em Manaus é muito difícil por conta da nossa logística. Se a gente for pensar que são grandes os equipamentos, microscópios grandes, imagina trazer esses equipamentos para a nossa região. O custo é muito elevado. Então a nossa logística impede, né, de fazer esses eventos muitas vezes. Então, a gente conseguir fazer isso, que foram durante anos, viu, gente? Então, assim, a gente está montando esse congresso há anos e ele vai se concretizar na próxima semana. Então, isso dá uma alegria muito grande e orgulho para a nossa região, para a nossa população, que a gente pode fazer, sim, eventos de grande monta, assim, na nossa região, mostrar a nossa cultura, mostrar o que a gente sabe fazer aqui, né, para os neurocirurgiões que vão vir para cá e vão ver como é que a gente faz aqui, né, e a gente também aprender. Então essa interface, esse networking que vai ser produzido vai ser fundamental para a gente melhorar na nossa saúde. Quando eu voltei para Manaus, eu sou daqui de Manaus, mas eu fiquei muito tempo fora e voltei para cá há alguns anos e eu vi aquela necessidade. Eu preciso melhorar e transformar a nossa cidade na nossa área, né? Então a gente tem que fazer ali o máximo que a gente pode nesse intervalo de tempo para poder melhorar aí a saúde da nossa população. Então assim, eu vejo que esse congresso dessa forma ele vai ajudar bastante tanto a equipe multiprofissional e neurocirurgiões daqui da nossa região, como principalmente os nossos pacientes. Doutora Cecília. Sim, o brilho nos olhos realmente é visível. Estamos há muito tempo preparando esse congresso e o nosso objetivo, a nossa intenção é o bem-estar do paciente, a cura do paciente, melhorar a qualidade de vida e quando não for possível curar, que isso acontece também na neurocirurgia, infelizmente, que possamos estar aptos para trazer um acolhimento para cada um. Então, o congresso tem esse objetivo, treinar a equipe, fazer um link maior com a equipe multidisciplinar também. Precisamos de todos vocês, enfermeiros, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos também em nossa equipe. E, além disso, não visando apenas o paciente, também queremos encorajar acadêmicos de medicina que estão nos ouvindo também a conhecer a neurocirurgia, conhecer como é o nosso dia a dia. Quero que façam parte da equipe também e que assim possamos ter uma nova geração de neurocirurgiões treinados aqui para o Amazonas. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela presença ilustre dos doutores. Muito obrigada. Sucesso no congresso. Conversamos com o presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. Robson Amorim, e com a neurocirurgiã, doutora Cecília Rondon. Muito obrigada. Boa noite.
Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, em Manaus recebeu um novo ponto turístico da zona leste da cidade. Olha só, estamos falando agora do viaduto Rei Pelé, que na verdade vai muito além aí da mobilidade urbana apenas, né? Um novo espaço conta com áreas de lazer e esporte. Exatamente, Carlão. E a gente lembra que antes era a rotatória do produtor e agora se torna aí um símbolo de transformação, modernização e valorização de uma região que aguardou, gente, por mais de 30 anos por essa intervenção. O repórter André Meirelles acompanhou a inauguração e traz agora os detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, a você ouvinte. Exatamente, olha, a obra ela foi projetada para eliminar os congestionamentos crônicos na área, desenvolvendo tempo, segurança, fluidez aos motoristas. A antiga rotatória ali, que era conhecida pelos engarrafamentos, agora deu lugar a uma engenharia moderna que acaba conectando as avenidas Altais Mirim, Camapuã e Itaúba, e isso com agilidade. A rotatória ela também foi transformada em um espaço de convivência e bem-estar, né? Com pista de skate, quadra de basquete, área de boxe, palco para atividades culturais com iluminação em LED, né? Criando também um ambiente moderno e multifuncional para a população. O prefeito Davi Almeida, ele informou que este é o terceiro complexo viário entregue e concluído antes do prazo. A previsão contratual e legal de entrega dessa obra, deputado Saulo, era dia 30 de dezembro. Nós, ao fazermos essa obra, enfrentamos 2 períodos de chuva e somente um de sol, de verão. E ainda assim, pela execução, pela capacidade técnica da equipe da ETAM, nós conseguimos antecipar em mais de 6 meses a entrega deste complexo viário. Homenageando, quem sabe, o maior de todos os brasileiros, o nosso querido Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O prefeito ele também destacou o esforço necessário para executar a obra. Não é fácil você fazer uma obra com esta complexidade, tendo a intervenção de trânsito numa das áreas que tem o maior pico de trânsito nos horários de maior fluxo. Uma rede de alta tensão complexa, um hospital muito aqui próximo, um terminal de ônibus, uma escola, uma feira, um grande supermercado e centro lojista. Esta era a complexidade da obra, mas essa equipe destemida e determinada em melhorar a vida das pessoas da cidade de Manaus teve a coragem de ousar. O vice-prefeito e secretário de obras, Renato Júnior, também explicou por que a Zona Leste recebeu a essa intervenção de grande porte. Porque aqui na Zona Leste e Zona Norte, o povo é gigante, é grande, é aguerrido e merecia uma obra importante como essa. O vice-governador Tadeu de Souza, que esteve ali no local, prestigiou a entrega, ele destacou o impacto da obra para a região, que é de ganhar tempo para o condutor. Ele está integrando tempo para ficar com a família, tempo para ficar com a esposa, tempo para conviver, para fazer um lazer, para estudar mais. E o que ele está fazendo é melhorar a vida das pessoas. E agora, para quem trabalha ali nas ruas, a mudança já traz expectativa positiva, como disse aí o cobrador de ônibus Messias Lopes. Vai melhorar bastante para todos os motoristas, né, que passam por aqui todo dia. E os moradores da Zona Leste também celebraram a nova realidade urbana, como é o caso da autônoma Kelly Souza, que parabenizou a obra. É uma coisa que vai ajudar tanto o pedestre quanto os motoristas e etc. A autônoma Alessandra Benício, ela disse que tá uma maravilha. Estou achando uma maravilha, porque isso é um investimento muito grande para a população da Zona Leste com a Zona Norte. Está muito bonito, maravilhoso. Há 30 anos já estava precisando, até que um veio e fez, falou e fez. Olha, a Digliane Pérez, que também é autônoma, disse que vai melhorar muito o trânsito ali pelo local. Vai melhorar muito o trânsito, principalmente para ali, por causa do Platão Araújo também, né? Aí também o pessoal que mora aqui perto, né? Que vai ter lazer, agora vai ter mais oportunidade, né? Para se divertir. E o Complexo Viário Rei Pelé
conta também aí com murais produzidos por artistas urbanos que destacam pontos turísticos de Manaus e a figura aí do rei do futebol. E é o artista muralista Vanderlan Lima que comenta aí esses detalhes. Então isso daí foi uma grande honra de representar e colorir essa região da Zona Leste de Manaus, para ficar bem instagramável e também para a população tirar bastante foto, para fazer bastante mídia. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana reforçou e disse que o trânsito no complexo vai operar em 3 níveis distintos, garantindo aí mais fluidez e segurança para os condutores e pedestres. Volto com vocês. Beleza, André. Grande obra aí, hein, Carimilhão? Sem dúvida, é um complexo, né, Carlão? De lazer e tudo mais. Vai melhorar muito. Mix. Olha só, Karime, falando de Parintins, dessa semana é Parintins. Olha só, nossa repórter Vanessa Lima embarcou rumo ao festival. Já tá lá, inclusive. Não, ainda não chegou? Já chegou, Carlão. Já. Ela vai trazer pra gente esse diário aí de uma brincante então, já em Parintins. Ela já chegou. Vamos saber como é que foi o dia a dia e se ela vai pra festa do visitante. Traz pra gente as informações, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Falo com vocês direto da Ilha da Magia, enquanto estamos a 0 dias sem festas por aqui. Isso mesmo, as festas já começam nos barcos, né? Que saem do Porto de Manaus e só termina no último dia do festival aqui em Parintins. Bom, por aqui o porto está super movimentado, os barcos não param de chegar e apesar do começo do dia aqui na ilha ter sido um pouco chuvoso, o clima já estabilizou, já normalizou e todos os torcedores estão ansiosos pela festa dos visitantes que acontece logo mais no Bumbódromo. O gestor de comunicação, Caio Santos, ele conversou aqui comigo e contou pra gente sobre a expectativa dele para essa festa dos visitantes de hoje. Minha segunda vez aqui em Parintins, né? Vim o ano passado, gostei muito e esse ano tô com uma expectativa muito grande para a festa dos visitantes. O ano passado foi muito bom, mas esse ano promete mais. As atrações são impecáveis, o Natanzinho, o Pablo da Rocha e vai ser massa demais. Espero todos lá hoje para curtir bastante. Olha, mas Parintins não para por aí não, hein? Tem muita festa rolando em todo lugar da cidade, nos arredores da igreja, na Praça Digital. Os bares estão lotados e tem muita toada para todo mundo entrar já no clima do festival. Bom, e eu vou já tomar um tacacá e comprar o meu quilo de alimento não perecível, que é a entrada da festa dos visitantes de hoje, hein, gente? E volto amanhã para contar para vocês como tá a expectativa pro primeiro dia do 58º Festival Folclórico de Parintins. Eu volto com vocês. Maravilha, Vanessa Lima, direto de Parintins. E Carlão, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, ele que está lá no Largo de São Sebastião, acompanhando como é que está a montagem. Está tudo pronto para o pessoal que não viajou, acompanhar as festas aqui de Manaus. Não é isso, André Meirelles? Como é que está a movimentação nesse momento agora aí na praça? Exatamente, então a festa dos visitantes de 2025 vai contar aí com a transmissão aqui no Largo de São Sebastião, no centro, e já a partir de agora, 19h, as pessoas já começam a se acomodar aqui pelo local. Essa festa dos visitantes é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio aí de uma lei, né? Então a estrutura foi montada aqui no Largo de São Sebastião e inclui também uma área com banheiros químicos para atender ao grande número de pessoas que vão acompanhar o evento. O sinal aqui do telão vai ser liberado daqui a pouco, 19h30, com o início da festa dos visitantes, a partir das 20h, para a transmissão das 8 atrações locais e também 2 atrações nacionais aqui pelo local. Então, se você não sabe de assistir hoje a festa dos visitantes, pode vir aqui pro Largo de São Sebastião, que inclusive tem um apoio aí da Polícia Municipal, né, que está pedindo um abraço aqui, Polícia Municipal, Guarda Municipal aqui da cidade de Manaus. Karime, Carlão, volto com vocês. Um abraço para a Guarda Municipal. Horas, não, Carlão? Tá certo. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. 18h. Seguimos direto para o editorial 18h. Editorial 18h.
Olha, o Congresso aprovou o projeto que aumenta o número de deputados federais. O Amazonas terá mais 2 e também poderá aumentar o número de estaduais, deputados estaduais. Haverá custo para a sociedade, é claro. As estratégias eleitorais terão que ser adaptadas. No caso da Câmara dos Deputados, o Amazonas ganha de imediato maior representatividade numérica, mas em meio a todas as mudanças, uma coisa mais importante, é preciso garantir a qualidade da representação popular nos parlamentos. Por isso, tudo continua dependendo das escolhas dos eleitores. A qualidade da representação é reflexo do voto de cada um de nós, assim como o presente e o futuro da nossa democracia. Então, com mais ou menos representantes, tudo continua a depender das escolhas dos eleitores. 18 horas. 7h03, hein, Carinho? Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.